Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11. Temos um texto um pouco extenso para ler. Então, por favor, acompanhe atentamente a leitura juntamente comigo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, começa dizendo assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cuja o irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, e tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? E eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Mas alguns deles obstivaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era essa uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Senhor, no nome de Jesus, sua palavra foi lida, e que esse evento que
mudou a vida de tantas pessoas naquele dia, possa nos trazer luz nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, segundo tudo que aconteceu naquele dia, para que isso nos traga a verdade para hoje, para que possamos mudar e entender muitas coisas na nossa caminhada, Senhor. No nome de Jesus, que seja o Teu Espírito Santo que habita em nós, que possa trazer a luz à nossa mente, que possa nos ensinar, nos direcionar para a Tua vontade, o Teu querer, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se tem uma coisa que todos nós temos certeza de que virá, talvez esteja, ou já passou pelas nossas vidas, é a realidade de passarmos por dificuldades e por dores. Por causa do pecado que entrou no mundo, todos padecemos de dores e dificuldades. Talvez uma dificuldade financeira por uma crise, um desastre de trânsito, uma enfermidade, um momento de luto por uma morte, como aconteceu com Lázaro. Isso pode chegar à nossa porta, pode chegar à nossa vida, pode chegar à nossa casa. Isso pode chegar tanto para aqueles que creem, quanto para aqueles que não creem. Temos aqui o exemplo claro de uma família que era muito abençoada. Esses 3 irmãos eram amigos de Jesus. Esses 3 irmãos tinham na sua casa uma das casas em que Jesus mais gostava de estar, de se hospedar, de ser recebido. Eram anfitriões valorosos para o Senhor. Foi na casa dessas pessoas, de Marta, Maria e Lázaro, em que nós vamos notar pelo Evangelho, onde aconteceu alguma das maiores manifestações de adoração ao Senhor, como a que você vai encontrar no capítulo 12 de João, onde Maria quebra um perfume valioso, lança nos pés de Jesus. Mas foi justamente nessa casa abençoada que a enfermidade chegou, que a dor chegou. Essa família de Betânia, essa cidadezinha tão pequena, tão insignificante politicamente, economicamente, que bateu a dor, o sofrimento. Lázaro estava enfermo, eles estavam preocupados, porque sabiam da gravidade da doença, eles conheciam Jesus, sabiam quem era o Senhor, sabiam dos inúmeros milagres que o Senhor já realizara, como o Senhor já havia curado inúmeras doenças, e manda um mensageiro que vai ao Senhor e diz a ele que Lázaro estava doente. Jesus recebe a notícia, mas Jesus não vem. Jesus não vem. O texto nos diz que ele esperou 2 dias para depois ir, e Lázaro morre. Lázaro morre. A dor chegou àquela casa. E a dor pode chegar para todos nós. Todos nós estamos entregues a poder passar por dificuldades. E essa dificuldade enfrentada por essa família desencadeou talvez um dos maiores milagres narrados nos Evangelhos. O último grande sinal, a última grande manifestação do Filho de Deus.
E a gente vai olhando para tudo que aconteceu no decorrer dessa narrativa, a gente vai entendendo por que Jesus conduziu dessa forma, por que Jesus atendeu dessa forma aquela necessidade. Porque se Jesus talvez tivesse ido de imediato quando foi chamado, ele poderia ter ido lá e curado Lázaro. Mas seria uma cura como tantas outras. Talvez se Jesus tivesse chegado lá, ainda não tivesse chegado a tempo, Lázaro tivesse morrido, mas ainda estivesse no mesmo dia, ele podia ter já ressuscitado, trazido Lázaro de volta à vida. Entretanto, já havia narrativas assim no Evangelho. Mas ele demora 4 dias. Talvez ele poderia ter chegado no terceiro. Mas no terceiro, o corpo ainda não estaria em decomposição. Não sei se nesses dias para os judeus já estava em voga uma prática, uma tradição que eles tinham, de que a alma permanecia ainda por 3 dias depois a pessoa morria por perto do túmulo, para somente depois ir aos céus. Não sei se ainda estava, se eles pensavam assim ainda, mas certo é que Jesus deixou para ir no 4º dia. Porque o que se realizara diante daquela crise seria fenomenal, seria sem comparação. Não haveria nada que se pudesse comparar. Aquela família abençoada passando por crise provaria talvez da maior manifestação do poder de Deus nessa terra. Jesus sabia que a cruz estava próxima. Jesus sabia que estava chegando o derradeiro momento em que ele teria que marchar para a cruz, morrer e ele mesmo vencer a morte e ressuscitar. E ressuscitar. A dificuldade, o tempo, o propósito, o modo e toda a perfeição do que acontece nessa narrativa mostrou aqueles homens naquele dia e nos mostra hoje que Jesus, o Filho de Deus, é aquele que tem todo o poder sobre as dores da vida. Todos naquele local puderam provar e ver que Jesus é o Filho de Deus, e é Ele quem tem todo o poder sobre todas as dores da vida. E com essa certeza no coração, com isso enraizado em nós podemos entender muitas das coisas que aconteceram naquele dia e nessa narrativa, que podem nos ajudar a enfrentar a crise, a enfrentar o luto, a enfrentar a dor. A primeira delas é de que em meio a momentos assim, o Senhor quer trabalhar com a nossa fé. O Senhor quer trabalhar com a nossa fé. Você vai encontrar várias vezes no texto sendo dito a respeito de que o Senhor queria que alguém cresce por meio daquilo que estava acontecendo. Jesus queria revigorar a fé dos discípulos. Ele nos diz que ele se alegrou por não estar lá quando Lázaro morreu, por causa dos discípulos, para que eles crescem, para que os discípulos pudessem entender quem era ele verdadeiramente, porque ele sabia que os piores dias estavam para vir, a sua morte. E ele precisava trazer mais uma lição àqueles homens que os acompanhavam. Ele precisava acrescentar a fé daqueles homens.
Por isso aquele não era um tempo de um milagre comum, era o tempo de um grande sinal a respeito de quem era Jesus, o seu poder, a sua filiação. Ele queria trazer também fé aos seus amigos. No seu diálogo com uma das irmãs, ele pergunta a respeito se ela crê. Ela diz: não, eu creio que há ressurreição, mas no último dia. Mas ele estava querendo ensinar que ele, como filho de Deus, poderia trazer ressurreição para já, para agora. Ele queria que os judeus entendessem. Lá no versículo 42 você vai ver ele dizendo que ele ora ao Pai em voz alta, não porque houvesse a necessidade, mas para que todos que estivessem ali pudessem ver o que ele estava fazendo e assim compreender a sua relação total com o Pai. Ele queria que aqueles judeus crescem que ele era o Filho de Deus, ele era o enviado. No meio daquela tragédia, no meio daquele luto, o Senhor proporcionou fé aos seus discípulos, estabeleceu fé àquela casa e fez brotar, fez nascer fé em muitos judeus que ali estavam. Para Lázaro, a morte não era o pior, porque para Lázaro ele estava indo para um lugar melhor. Mas naquele lugar havia muitas pessoas que estavam ainda em vida, mas que na realidade estavam mortas. Muitas pessoas que precisavam mais do fôlego de vida do que Lázaro. E foi por esses que Jesus conduz essa narrativa dessa forma, para que eles pudessem ter vida, para que aqueles que creram naquilo que se realizar ali pudessem sair do seu estado de morte e vir para o estado de vida, e houvesse ressurreições por meio daquela crise, por meio daquele luto e por meio daquela dificuldade. Para Lázaro, talvez o que ficasse para si seriam as palavras do apóstolo Paulo no início do livro de Filipenses, onde ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Para Lázaro, o melhor seria permanecer com o Pai. Mas para muitos dos judeus que ali estavam, eles ainda precisavam se encontrar com o Pai para encontrar a verdadeira vida. O Senhor quer nos ensinar em meio à crise. E o Senhor quer acrescentar a nossa fé em meio a momentos de dificuldade. Não somente para que a nossa fé cresça, mas que pela nossa dificuldade outros encontrem ao Senhor. Outros que estão mortos vejam naquilo que o Senhor fez em nós e recebam vida. E recebam vida. Jesus, o Filho de Deus, que tem todo o poder sobre todas as dores da vida, quer gerar fé em nós. O Filho de Deus Todo-Poderoso encarnado revela toda a sua humanidade presente aqui. Primeiramente observamos isso porque vemos uma relação de amor, de afetividade de Jesus com essa família. Quando o mensageiro chega a Jesus para dizer que Lázaro estava morto, esse mensageiro não leva uma mensagem como normalmente acontecia quando uma pessoa se chegava a Jesus pedindo um milagre. Normalmente se dizia: é um leproso que precisa,
é um possesso, é um cego, é o filho de alguém, é o servo de alguém. Mas Lázaro não. Lázaro é aquele a quem tu amas, Senhor. Porque Jesus produziu esses laços de afetividade enquanto esteve aqui na terra. E os seus discípulos sabiam dessa realidade pelas muitas vezes que se hospedavam naquela casa. Se você olhar lá no versículo 36, você vai ver que os judeus que ali estavam perceberam que havia amor, havia afetividade naquela relação. Notamos também que Jesus não fica indiferente à dor que se passava naquele momento. Percebemos de quando ele conversa com uma das irmãs, e essa irmã está chorando, os judeus que a acompanhavam estão chorando. Aquilo comoveu, aquilo mexeu, aquilo agitou o seu coração, ao ponto de o próprio Cristo ir às lágrimas pela dor daqueles que estavam sofrendo pelo mundo. Estavam passando pelo momento que eles deviam passar mesmo, chorar mesmo, sofrer mesmo, porque era um momento de perda. E Jesus, ao olhar para eles, vê toda a sua dor, todo o seu sofrimento e chora. Depois, quando Jesus pergunta onde vocês sepultaram, e eles dizem a gruta é para lá, e indo em direção à gruta, ele percebe também de novo toda a agitação de espírito e toda a comoção que ali estava, e sua alma, o seu coração se agita de novo. Ele não estava indiferente, ele não estava frio, ele era homem, e ele sentiu a dor que pairava naquele momento de luto. Ele se importou. E é maravilhoso pensarmos que é esse mesmo Cristo que se importou com as dores daquela família. É o mesmo Senhor que vive hoje, está nos céus, e a Bíblia nos diz que é aquele que padeceu por dores dessa terra, e é aquele que sabe o que é sofrer, é aquele que percebeu e sabe o que são os nossos sentimentos de dores, e é Ele quem está nos céus intercedendo por nós junto ao Pai. É Ele quem entende a nossa dor, é Ele quem entende a nossa crise, é Ele quem nos consola em meio ao luto, porque Ele sabe o que é. Ele sentiu na sua carne, Ele viu sobre o seu rosto as lágrimas descerem, Ele percebeu quanto doía em nós perder alguém, perder alguma coisa. E mais do que isso, com a humanidade de Jesus, com a maneira como Ele se relacionou com essa família, com a maneira como Ele viu essa dor, nós podemos da mesma forma, em meio à crise, aprender a olhar com afeto para aqueles que estão sofrendo. Porque é em meio à crise que a gente aprende como dói, para que a gente possa ajudar aqueles que irão passar por crises, irão passar por luto, irão precisar de ajuda de alguém que chore com eles, que esteja com eles, que sinta a dor que eles estão sentindo. A crise, a dor, o luto nos torna mais humanos, assim como Cristo nos pareceu aqui nesse texto. E para encerrar, aquilo que é dito lá no versículo 4: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela
glorificado. Em todas as coisas, o Pai é glorificado, e muito mais glorificado é na vida do Filho, porque na vida do Filho nós percebemos a mais perfeita obediência à vontade de Deus. E foi assim que se deu aqui. O Filho agiu com obediência no tempo do Pai, no modo do Pai, na vontade do Pai, e isso glorificou o nome do Pai. Porque essa dor e essa enfermidade não era para a morte, mas era para a glória do Senhor. E toda crise que nos sobrevém, ainda que não tenhamos a solução que nós esperamos, toda crise que nos sobrevém redundará em glória para o Pai, se sobre nós estivermos o mesmo sentimento que houve sobre Cristo, de obediência à vontade, ao modo, ao tempo, ao jeito do Pai agir. Ao jeito do Pai agir. Se você observar o que é lido ali a partir do versículo 47, você vai ver como esse milagre trouxe a todos a realidade de quem era Jesus, o Filho de Deus. Você vai ver que o sinédrio que estava perseguindo Jesus a todo instante, você vai ver no capítulo 10 que eles já tentaram apedrejar a Jesus e Jesus fugiu. E agora eles estão voltando de novo para perto de Jerusalém, um lugar perigoso. E você vê que o sinédrio chega à conclusão de que não tem mais jeito. O que eles poderão dizer? Como que eles poderão negar o fato de Jesus ser o Filho de Deus diante de tamanho milagre? E eles tomam a decisão: precisamos matá-lo. Mas ainda assim, o texto vai dizer que havia sobre a pessoa de Lázaro a manifestação desse milagre. Então muitas pessoas olhavam para Lázaro e lembravam: é esse, aquele que por 4 dias esteve morto e foi ressuscitado pelo Senhor. E os judeus falaram: temos que matar Lázaro também, porque olham para ele e estão glorificando o Pai pelo que aconteceu na vida dele. Toda a manifestação de tempo que apareceu durante essa crise não nos parece normal. Não parece normal Jesus, que tanto amava Lázaro, depois que recebeu a notícia da sua enfermidade, demorar 2 dias para poder ir vê-lo. Não nos parece normal. Não nos parece normal esperar 4 dias depois que já estava morto, onde parece que toda e qualquer esperança já havia se patifado. Esse tempo não nos parece normal. Jesus perseguido, sabendo que se voltasse a Jerusalém ia sofrer muita perseguição, não nos parece normal ele querer voltar para lá. Mas é a maneira do Pai, é o jeito do Pai, é o modo do Pai, para que tudo isso, para que dessa forma toda a glória repouse sobre a sua ação, e todo louvor, e seja o Pai glorificado por meio de tudo o que aconteceu nessa crise. Por isso tenha certeza de que se a crise bateu na sua porta, por meio dessa crise, glorifique o Pai, glorifique ao Senhor, viva essa dor que é posta, para que isso redunde em glória para o Pai. Porque mesmo que não haja sobre a situação a resolução que você espera, ainda assim, pelas suas atitudes,
diante da crise, muitos verão que sobre você paira a pessoa de Cristo, Filho de Deus. Muitos poderão olhar para você pela maneira como você passa pela crise e ver: eu quero ser assim. Muitos não entenderão o modo, o tempo, o jeito de que essa crise está acontecendo na sua vida, mas certamente quando isso chegar ao fim, poderão olhar e ver a perfeição do cuidado do Pai, e de como o Pai esteve sempre presente, nunca ausente, nunca ausente. Muitos mortos foram ressuscitados naquele dia. Muitos mortos receberam vida naquele dia. Talvez seja você, talvez seja a sua casa, que esteja enfrentando a crise, a dificuldade, o luto. Que esse momento possa ser o momento em onde outros vejam que o Pai age na sua vida, e com isso Ele seja glorificado. Porque tudo é para Ele, toda a honra é para Ele, toda a glória é para Ele. A dificuldade vem, a crise vem, mas em meio à crise a nossa fé pode ser acrescentada. Em meio às nossas dificuldades, outros possam vir a crer no Senhor. Em meio à crise a gente se torna mais humano, e a gente pode participar da consolação daquele que se fez homem e está nos céus intercedendo por nós. E em meio à nossa situação de crise, Deus será glorificado, Deus será exaltado, Deus será bendito, porque nós provaremos do cuidado dele sobre essa situação. Que no nome de Jesus essa verdade possa ficar guardada no nosso coração, para que possamos não somente com os nossos lábios declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que tem o poder sobre todas as dores da vida, mas que possamos ter isso como verdade no nosso coração, para que suportamos aquilo que sobrevém sobre nós como dores, Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, no nome de Jesus, que como aconteceu naquela pequena cidade de Betânia, Senhor, aquela cidade tão irrelevante, provou um milagre tão grande, Senhor, porque ali o Senhor estava, porque ali o Senhor trouxe não somente Lázaro à vida, mas pelo que aconteceu naquele lugar, muitas pessoas, muitos judeus que estavam mortos nos seus pecados, foram trazidos para a vida, e vivendo essa vida não mais morrerão, mas passarão pela morte para uma vida de eternidade com o Senhor. Que no nome de Jesus a nossa crise também possa redundar nisso, para que a nossa fé aumente, e para que aqueles que estão perto de nós possam crer no seu poder, possam crer que Tu és o Filho de Deus, que Tu nos ama, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor traz o consolo, que o Senhor se importa, que o Senhor não é frio, mas que o Senhor está perto com o seu calor para cuidar de nós, para que por meio da crise o Pai seja glorificado e muitas pessoas se cheguem aos seus pés, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor. O luto, a crise, tudo isso dói muito, Senhor. Por isso, Senhor, se possível, nos traga o auxílio, o socorro, e nos livre da dor. Mas, Senhor, que cumpra sobre nós a Tua vontade, e que no nome de Jesus nós aprendamos a passar por esses momentos
confiando no Senhor, vivendo no Senhor e fazendo o Senhor para que tudo redunde em glória para Ti. Nos ensina, Senhor, a nos manter na Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a aprender com o tempo, com o modo, com o jeito como o Senhor age no meio da crise, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece. Que nessa noite, Senhor, se alguém aqui que a crise está no ápice, a dor está insuportável, que no nome de Jesus o Senhor possa trazer o socorro, o alívio, o consolo. Que no nome de Jesus essa pessoa possa sair dessa noite daqui sabendo que o Senhor se importa com a dor que ela está sofrendo, Senhor. O Senhor se importa. E que o Senhor é aquele que tem todo o poder para no momento do Senhor, da forma do Senhor, do modo do Senhor, demonstrar o seu poder e sobrepor essa dor com o seu agir, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus te abençoe, no nome de Jesus, amém?